Boa noite. Boa noite aí para todo mundo que está entrando, tanto pelo Instagram ou pelo YouTube. A gente vai começar a nossa terceira live da série de lives que nós estamos fazendo, marcenaria e jardinagem. A primeira live foi com a Assunção Carvalho, a gente conversou sobre hortas e alimentação. A segunda live foi com Raíssa Martins, a gente conversou sobre plantas e plantas na decoração. Foram dicas excelentes. Se você não assistiu ainda nenhuma dessas duas lives, volte e assista. A Casa da Árvore está organizando essas lives porque faz parte da nossa missão levar conhecimento e ensinar. Então, assim como o empreendedorismo e o coworking também. E a live de hoje vai ser sobre como cuidar das plantinhas. Durante as lives que já tiveram várias perguntas sobre isso. E agora eu vou convidar o Said para fazer parte da nossa live, que vai ser quem vai responder tudo isso. Pronto! Tava ligando aqui. Ô, Said. Então seja bem-vindo. Já tem gente aqui te aguardando. Ai, meu suporte aqui caiu. Já tem gente aqui te aguardando e eu separei aqui algumas perguntas para ti. Ok. E acredito que minha esposa acabou de me chamar ali. Meu amor, como é que eu faço pergunta? Me fala para mim que eu passo para sair. Então ela também já tem perguntas, como pode ver aqui. A gente gosta de plantas aqui em casa. E separamos algumas perguntas. A gente já conversou um pouquinho também sobre um pouco que a gente vai falar. E espero que esse bate-papo seja enriquecedor. Mas antes de começar o bate-papo, lembrando as pessoas que estão assistindo, tem um balão com interrogação embaixo, você pode botar a sua pergunta lá nesse balão, se você tiver alguma pergunta, faça lá no balão, porque aqui na conversa é difícil da gente conseguir visualizar, tá ok? E vou começar com a primeira pergunta. Quem é Said? Eu estou dizendo pro pessoal perguntar para Said. Boa noite para todo mundo. Quem é Said? Aí o sobrenome eu não vou nem tentar arriscar falar. Começa com Z. Boa noite. Eu sou Said Zeitouni, eu sou um produtor rural e sou graduado em engenharia agronômica. Trabalho na Terra Azul como técnico responsável e estou tentando ajudar as pessoas a cultivar um pouquinho melhor as suas plantas. Sobre o responsável técnico, o que que tu fazes lá como responsável técnico? Olha, a responsabilidade técnica é porque cada empresa dessa, quando ela trabalha com defensivos agrícolas, para que esse produto seja comercializado, tem que ter alguém responsável, como tem o farmacêutico na farmácia. Entendeu? Entendi. Então, Olha aí, já estou aprendendo uma coisa. Então é isso. Então como eu falei no início, antes de tu entrar, a gente estava ansioso com esse bate-papo, porque tem muita gente que tem dúvida, nas outras lives tiveram dúvidas sobre como cuidar das plantas. Eu acho que é uma tentativa de várias pessoas já se frustraram em tentar cuidar, ou se investe caro, tem plantinhas que são caras, né? E investe caro numa planta e não consegue cuidar, né? A Raíssa ontem falou nos motivos que acontece, a falta de sol, falta de iluminação, e a gente também tem dúvidas aqui que a gente separou para ti. Lembrando, pessoal, que está assistindo pelo Instagram, convidar alguém, tem um aviãozinho aí do lado direito, esse aviãozinho é para você convidar as pessoas. Então, se você tem um amigo, ou amiga, ou marido, ou primo, ou tia, ou a mãe, que é louca por plantas, convida a pessoa aí, dá tempo ainda de chamar. Aqui é só o começo desse bate-papo. E quem estiver assistindo pelo YouTube, lembre de curtir, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas aí. Não deixe de compartilhar e comentar também, faça pergunta também. Então, Said, a gente dividiu eu dividi as minhas perguntas em solo e plantas. Porque se for falar tem muita coisa para falar e nosso tempo é 1 hora, então para quem está assistindo, é 1 hora de duração que a gente planejou esse bate-papo. Vamos deixar um espaço no final só para as perguntas de quem estiver assistindo. E vou começar logo com a primeira pergunta, que é sobre falando de solo. Parece uma pergunta boba, mas eu fico muito curioso falando dessa planta aqui. Eu vou mostrar aqui, pessoal. Até botei. O vaso é relativamente pequeno, porque esse aí é o que está sustentando, né, o cachepô, mas o vaso é relativamente pequeno e não para de nascer planta. A gente corta aqui uns pedaços, bota na água
e não demora muito, já está triscando no chão de novo. E eu fico impressionado com isso. Gente, como é que consegue sair tanta planta de dentro de um vasinho? Então a pergunta boba é essa. O que que alimenta a planta? O que que nutre a planta? Bom, basicamente são três nutrientes, que nós chamamos de macro. São aqueles nutrientes que elas consomem em grande quantidade. E tem os micronutrientes que ela consome em menores quantidades. Mas basicamente é nitrogênio, fósforo e potássio. É o famoso NPK que todo mundo ouve falar por aí. Não é só isso. Nitro... Não é só isso. Nitrogênio, fósforo e Fósforo e potássio. potássio. Potássio, quando as pessoas vão comprar, o que é que eu faço para adubar minha planta? Todo mundo fala NPK. Na verdade, ele está Aham. dizendo a abreviatura do N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Tá? Potássio. Essa é uma nomenclatura internacional. Em qualquer lugar do mundo que você chegar lá e pedir para comprar NPK, eles vão saber. Vamos Tá? saber. É isso Esse, que alimenta a planta. é, esse é o primeiro. Esse é a parte Ah, química. E vem a parte ah. orgânica, que é quando se refere ao solo. Então, esse solo ele não pode ser simplesmente uma terra preta, porque isso é uma coisa muito recorrente. A pessoa, não, mas eu botei terra preta. Bom, a terra ser preta não significa dizer que ela tem fertilidade, né? Então, a terra, o Aham. solo também tem que ter fertilidade. Ele também tem que ser rico em matéria orgânica. Porque essa transformação de alimento do alimento do solo, de fertilidade do solo, para que a planta possa absorver, é feita por macro e micro-organismos. E esses organismos Aham. precisam de fertilidade. Tá? Entendi. Então já foi duas coisas, o NPK e os E matéria orgânica. Os matéria orgânica, micro-organismos que mantêm os micro-organismos. micro-organismos vivos. É. Entendi. Então isso alimenta a planta. Tem mais E isso, coisas assim? e isso é o que alimenta a planta. E a água, né? A gente não Ah, pode e a esquecer da água? Ó, tem gente anotando tudo. Divulgaram isso. no Instagram pessoal. Agradeço todo mundo que divulgou. Então, pronto. Respondida a minha pergunta boba, o que alimenta a planta é NPK, que é uma coisa que. É NPK, só assim, só para recordar. Minha esposa já comprou coisa que é aquela que vem uma numeração junta. 10, Exatamente. a, e aí tem É uma como numeração daquela para cada planta. É isso? Exatamente. Na verdade, quando se trata de uma plantinha em casa, de um vaso, de um jarrinho, é bom que você compre sempre um NPK onde tenha os percentuais de produto igual. Quando eu digo que eu estou comprando um NPK 10, 10, 10, é exatamente porque naquela formulação ali eu tenho 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, Ah, 10% de potássio. entendi, Entendeu? entendi, entendi. Agora, quando se Eu vou pedir para minha esposa pegar aqui o saco. E princesa, pode pegar o saco de NPK? Ainda tem? Tem. Ela vai pegar, mas pode continuar. Tá. E aí eu Quando, mostro aqui quando, pro pessoal. quando se trata de um plantio comercial, grandes áreas, 10, 5, 20 Uhum, mil hectares, não, aí a coisa tem que ser mais perfeita. Aí é feita uma análise de solo para ver como é que está o pH e quais são os níveis de fertilidade daquele solo. Baseado naquela entendi. análise do que a minha planta precisa, eu mando fazer uma Uhum, fórmula para atender as necessidades da planta. entendi. Olha aqui, pessoal. Eu sempre tive curiosidade com esses numerozinhos. Aí vai aparecer para vocês ao contrário, né? Mas tem É, aqui 10, 10, 10. Então agora eu já sei que é 10% de cada um de cada. das composições. Olha Isso. só. 10% Próxima de pergunta. nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Vai. Entendi. Próxima pergunta. Sabendo o que alimenta a planta, a gente já sabe o que fazer para ela não morrer de fome. Eu tenho o meu vaso, eu vou pensar aqui, Said, como se quem estivesse assistindo a gente não fosse aquela pessoa que tem um quintal enorme. Eu vou sempre estar falando, pensando em quem tem, como eu, uma varanda ou um pequeno jardim no quintal, aquele pequeno terreno no quintal. Então, pensando nessas pessoas, o que fazer para ela não morrer de fome? Digamos que eu não tenho aqui NPK. O que que é o alimento da planta? O que que faz com que ela não morra de fome? E aí já mais uma pergunta: o que que as pessoas erram nessa alimentação da planta? Bom, os maiores erros são cometidos principalmente com relação ao solo. Porque às vezes as pessoas pegam aquilo que eu falei, uma terra preta. A terra preta não significa dizer que ela tem fertilidade.
Se a gente for fazer uma comparação mais simples para que as pessoas entendam, você pega um bolo bem fofo, bem feito, e pega um bolo solado, tá? Então, um solo bom, ele além de fertilidade, ele tem que ser aquele bolo fofo. Ele não pode ser o bolo solado, tá? Com aquela coisa compactada. Até como a gente diz, ela tem que ter bastante espaço para envolver, tá? O sistema radicular também respira. Por isso, o excesso de água e o solo compactado também prejudica o seu desenvolvimento. É aí onde as pessoas mais erram. Primeiro. Segundo, a precisa de pelo menos uma visita diária, ou pelo menos 2 vezes por semana, para que você veja se precisa que ela seja irrigada ou não. Está ouvindo, Ed? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Bem? Pessoal, tem ouvido? Eu recomendo, seu Said, se alguém mais tiver com o celular aí, desligar o celular ou tirar o Wi-Fi do celular, porque pode ser que alguém da casa esteja assistindo e aí é isso que pode estar acontecendo, viu? Tá, já tudo desligado. Pronto, já está tudo desligado? Porque realmente agora deu uma travada. Mas vamos continuar. Vocês escutaram? Vocês escutaram, pessoal? Já. Manda um ok se escutaram a resposta da primeira pergunta. Certo, então, o senhor já falou onde mais erro. Eu vou ver o que eu entendi. É o solo compactado, água, foi essas duas. E teve mais alguma coisa que passou para mim? Fertilidade. Pronto, estão ouvindo. Fertilidade. É um solo pobre. Isso. Seria isso, né? Pronto. Exatamente. Então, vamos lá. Já vimos... minha esposa vive assistindo aqueles vídeos de YouTube, gente dando dica. E já vimos várias dicas de como fazer adubo caseiro. Entre elas, uma que a minha esposa usa muito é café e casca de ovo. Ela mistura café e casca de ovo batido e coloca nas plantinhas. Essas formas de adubar em casa, outros que bate restos de comida e coloca, elas funcionam mesmo, Said? Existem várias adubações caseiras. Dentre elas, a que eu já ouvi é café e casca de ovo. Tem gente que bate resto de verdura, resto de legume e joga em cima da plantinha. Essas adubações caseiras, elas fazem efeito mesmo ou é mito? É mito ou verdade? Elas funcionam? Na verdade, esses produtos servem como adubo. O que tem que se ressaltar bem é que o que faz a decomposição de todos eles são fungos, vírus e bactéria. Tá? O que causa doença nas plantas são exatamente fungo, vírus e bactéria. Então, o ideal é que a decomposição de todos esses produtos, de todos esses restos orgânicos que se tem em casa, seja feito separadamente. Após aquele produto estar completamente decomposto, é que você pode trazer para a sua planta. Tá? Às vezes, quando você tem uma planta mais resistente, você consegue fazer essa adubação e isso surte resultado, realmente surte. Mas tem umas plantas mais delicadas que não vão resistir a essa fermentação próximo ao seu sistema radicular. Olha só. E no caso da dica do café com casca de ovo? Também? A gente tem que esperar fazer a composta. No caso do café e da casca de ovo, como o café ele já passou por um cozimento, ele não vai passar por nenhum processo, digamos assim, de putrefação. A casca do ovo, como é basicamente cálcio, também não vai haver fermentação. O grande problema é todo aquele produto que você coloque e passe por uma fermentação. É o caso da casca da batata, da casca da banana, resto de comida, entendeu? Esses produtos não devem ser colocados no vaso da planta. Eles devem ser colocados separados para que eles passem pelo processo de decomposição.
A partir daí, eles podem voltar para adubar a planta. E aí, mais uma pergunta. E aí, eu paro de usar NPK? De forma alguma. De forma alguma. São duas Não, coisas não é distintas. substituto. Não. Não. Quando eu faço uma adubação com NPK, eu estou adubando planta. Eu me direciono diretamente à planta. Quando eu faço uma adubação orgânica, eu estou adubando solo. Eu estou mantendo o meu solo vivo para que eu tenha um bom desenvolvimento da minha planta. Para que aquele solo fique grumoso, com bastante espaço para água. Ok? Entendi. Eu já estou aprendendo muito, viu? As perguntas estão servindo muito para mim. Se para vocês aí que estão assistindo também, pode dar aí um joinha ou curtir o vídeo se estiver assistindo pelo YouTube. Pode nos falar um pouco sobre qual seria a forma correta de plantar em vasos? Eu pergunto isso por quê? Porque sempre ouvi falar que quando eu vou plantar em vaso eu tenho que botar argila estendida, eu até anotei aqui, talvez argila expandida. E camadas, tem camadas. Sempre eu tenho que fazer isso. Eu sempre, antes de me falar isso, eu achei que era só terra e pronto, né? Porque em vaso tem essas coisinhas a mais. Vou travar. Cultivar. O excesso de água não é bom. O excesso de água tira oxigênio do solo. Esse oxigênio é fundamental para o bom desenvolvimento e sobrevivência do sistema radicular. Então, se aquele solo é um solo alagado, você não vai ter uma boa planta, você não vai ter um bom desenvolvimento. A argila expandida é exatamente para que aqueles buracos que tem no fundo do vaso não sejam entupidos. Uhum. Porque quando eu coloco o solo direto no fundo do vaso, eu impeço que a água drene. Tá? Então, por isso, a gente coloca uma camada de argila expandida e, às vezes, a gente coloca até um paninho lá. Um pano próprio, é tipo uma tela, para que não passe o solo e passe só a água, para que a gente também não perca o solo do vaso. Tá? A outra coisa também Entendi. o certo é que a gente coloque só a água que a planta necessita. A proporção que você coloca muita água, mesmo que o meu vaso esteja vai lavar a fertilidade do solo. Pra mim travou. Agora... Mas se o pessoal estiver escutando, pode mandar. Para mim... Quer que eu repita, Ed? Pode continuar. Tá, eu escutei aqui. De novo? Sim, eu parei na telinha. Depois da telinha eu não ouvi. Se puder repetir. Então, esse excesso de água, ele lava a fertilidade do solo. Então, mesmo que eu faça uma boa drenagem, o ideal é que eu não coloque água em excesso. É que eu vá reparando todo dia se aquela planta precisa de água ou não. Entendi. Então, por ter drenagem, não quer dizer que eu posso botar em excesso porque vai drenar, né? Isso. Vai lavar, então, vai legal. o solo. Olha, essa aí seria uma pergunta. Quando o senhor estava falando isso, eu pensei, gente, será que... Porque quando eu escorro um arroz, ele vai ficando transparente, né? Com a quantidade de água, vai limpando, tirando toda aquela... Se acontece a mesma coisa com o solo. Então, acontece, né? Olha, Então, algumas das plantinhas que eu já matei sem querer foi por esse motivo, Said. Eu botava, minha regra era botar até a água sair por baixo. Saiu por baixo uma quantidade boa, então tá aguada. Então, boa. Então, pronto, acabei de falar da minha próxima pergunta. Eu não posso falar de solo sem falar de água. E muitas morreram e eu não sabia se era água, se não era. Eu provavelmente errei em vários pontos aí já falado. Aí vai a pergunta: como que eu sei a quantidade de água que eu coloco?
Tem algum segredo que eu devo colocar? É espécie para espécie? Ou tem uma dica que se dá para todas as espécies? Minha esposa usa aquela do dedinho na terra. Ela é boa mesmo? Não sei se o senhor sabe essa. Ensinaram para ela que foi recente até que ela aprendeu. Que a quantidade de água é quando eu boto o dedo e meu dedo não gruda mais a terra. Assim, aí tá bom de botar água de novo. Então tem algumas plantas que ela segue essa regra e outras. Se tem alguma dica, é uma dica universal, é de planta para planta, o que o senhor diz para o pessoal de casa? Como que eles aguam direito? Olha, é observação. Você vai colocando água até Hum, o momento em que ela drena com rapidez, com facilidade. Você coloca, ela começa a descer rápido. Você coloca de novo, ela vai diminuindo aquela velocidade e vai desaparecendo da superfície do solo. A partir do momento que essa drenagem começa a ser demorada, a partir daí você não precisa mais molhar. É hum. observação, Então, bom quando ela senso. para Não descer. existe, Entendi. não, Bom senso. essa planta aqui bebe mais água do que aquela. Não, não é assim. É o solo é que vai te Olha só. indicar a quantidade de água que você coloca. Quando você deve parar de irrigar. Aí já vai outra pergunta. Se eu sei que eu devo colocar mais água ou menos água, aí você falou que é esse ponto de irrigação. Aí só que já aconteceu, por exemplo, um cacto meu, impressionantemente, eu consegui matar um cacto. E a água, eu botava água, a água não descia de jeito nenhum. Aí me falaram, tu tem que afofar a terra. O que é que eu misturo na terra para a terra ficar mais drenável, vamos dizer assim? Porque tem uns que eu vou botar a água, não desce. Aí o cacto morreu, o bichinho. Aí minha esposa falou, aí deve ser porque a terra tá compactada aí. Tô ruim de criar mesmo. Exatamente. Nesses Uhum. casos, o que é que a gente recomenda? Que você retire a sua planta do vaso, retire a maior quantidade possível daquele solo que está compactado e provavelmente muito pobre de matéria orgânica, e você utiliza um composto orgânico que você compra nas lojas, tá? Esse é o Uhum. ideal. Não compre terra preta, compre o composto orgânico. Essa é uma economia que você não deve fazer. Não deixe de usar um composto orgânico para usar uma terra preta, porque ela é mais barata. Na verdade, ela vai te sair um pouco mais caro. Entendi. O composto orgânico tem o quê? O composto O composto orgânico, ele é feito, por exemplo, lá na Quixaba, nós produzimos um composto orgânico lá. Nós utilizamos restos de vegetais, folhas, troncos, aquilo que a gente faz a poda. Nós trituramos numa máquina grande, utilizamos o esterco de galinha, utilizamos o pó de serra e utilizamos um pouquinho de terra preta para agregar tudo isso. Fazemos uma aplicação de calcário para que o pH seja basicamente seja um pH aproximadamente neutro, ali em torno de 5,5 e 6. Juntamos tudo Uhum. isso e vamos revirando. Nós fazemos o processo de compostagem, que na verdade é um processo aeróbico. Então, porque às vezes a pessoa tem, eu usei o adubo da galinha, estava no monte há mais de 2 anos. O processo de compostagem, ele é aeróbico. Então, aquela parte que estava dentro, lá no meio do monte, ela não foi decomposta, porque faltou oxigênio Hum, e os micro-organismos que fazem essa decomposição, por serem aeróbicos, simplesmente se insistaram e o processo parou. Então, aquilo ali rapaz, é muita coisa. a gente fica revolvendo durante 40, 50, 60 dias até que ele esteja pronto. Aí tu me pergunta, quando é que a gente sabe que ele está pronto? Quando ele perde temperatura. Todo esse processo, Entendi. o que indica que ele ainda está ocorrendo é temperatura. Quando essa temperatura cai e Caramba. volta à nossa temperatura normal, significa que ele está pronto. E é por isso que muitas Uhum. vezes as pessoas colocam a casca da batata, restos vegetais no pé da planta, ele começa a se decompor
E aquela temperatura também mata a tua plantinha. Mata. Rapaz, não sei se o pessoal aí de casa é que nem eu, né? Mas a gente errou em quase tudo aí que, que o Said tem falado. Said, tá sendo muito boa a live, mesmo com essas interrupções aí de internet. Eu tô aprendendo muito, acredito que o pessoal de casa também. Aproveito para lembrar, do lado direito tem um balãozinho com ponto de interrogação. Eu vou passar para plantas, dicas de plantas. Mas se você ainda tiver alguma pergunta de solo, de adubação e de água, podem perguntar aí para Said. E aí, Said, eu vou deixar a pergunta da minha esposa para o final, já? Então, para ela não entrar na frente do pessoal de casa. Então, eu vou passar para plantas. Mas antes disso, lembrando, pessoal, é, que o Said está aqui. Eu entrei em contato com a Terra Azul que me deu o contato dele, e aí a partir disso ele topou o convite, então agradeço a Terra Azul e agradeço o Said por ele estar aqui. Então agora é a parte, eu disse que eu tinha separado aqui que a parte de pegar a caneta e o lápis era agora, só que já era para a gente ter anotado algumas coisas desde o começo, ainda bem que fica gravado e dá para a gente assistir depois, para quem não anotou. Então, Said, agora indo para plantas. Para quem estiver assistindo, que assim como eu, já é um iniciante no cuidado de plantas, quais plantas você indica para quem está começando a cuidar? Para a pessoa não pegar uma planta muito complexa e depois estar jogando dinheiro fora. Tem alguma planta que tu indica? Ontem a gente teve algumas dicas de plantas para decoração. Se o senhor tem alguma dica de planta para quem está começando. Pode falar que a gente está te ouvindo, Said. Tem a pergunta aqui Ok. embaixo, eu anotei. Pronto. Tá ok. Olha, para quem vai começar, o que a gente recomenda? Que pegue plantas um pouco mais resistentes, que dê preferência para plantas de nossa região, plantas que suportariam um pouquinho mais, um maltrato que por acaso a gente venha cometer, e ela resistiria a esse não conhecimento de como fazer para cultivar essa planta. Mas, na verdade, o que eu mais recomendo para que as pessoas façam é que tratem a planta diariamente, que se dedique a ela pelo menos uma vez por dia, para ver o que está acontecendo, se ela está bem irrigada, se ela não está no local onde ela apanha muito sol, acompanhe a planta. Não, chegou no horário de meio-dia, a planta ficou meia murcha. Não, aqui tem muito vento, a folha está queimando, porque bate muito vento. Nem nós mesmos conseguimos. Às vezes, eu chego em determinadas casas que tem uma planta na varanda e a varanda é de frente para o mar. Aquela quantidade de vento não é boa. Então, isso é que tem que acontecer. Você tem que se colocar no lugar da planta e ver se ela vai se adaptar bem àquele local onde você está colocando ela ou não. Então, essa é a principal dica. Se dedique à tua planta. Procure ver, procure acompanhar. Uma coisa engraçada que eu ouço muito durante todo esse tempo é não molhar a planta meio-dia, porque a planta está com calor, se jogar água nela, vai matar a planta. Não, jamais. Quando você está com calor, a coisa que você procura mais fazer é tomar um banho de água fria. A mesma coisa a Olha planta só. gostaria. Naquele momento em que ela está murcha, o que acontece? A quantidade de água que ela está perdendo, fazendo fotossíntese ou transpirando, é maior do que a água que ela consegue puxar, porque ela puxa a água do solo através de seus vasos lenhosos. Então, quando ela perde mais água do que ela consegue puxar, ela murcha, tá? Então, esse Uhum. déficit hídrico é causado exatamente por isso. A folha tem estômatos. Se naquele determinado momento eu der um banho na minha planta, ela imediatamente passa daquele ponto de murcha e volta a ficar verdejante, exatamente pela colocação da água. Então, é por isso que eu recomendo, qualquer planta que você vá cultivar, você tem que se dedicar para ela. Você tem que procurar saber o que ela está precisando. E com o passar do tempo, você vai perceber que a tua planta ou está com fome ou está com sede. Entendi.
Mas só para não sair da pergunta, uma plantinha, dica uma plantinha. Tu falou de planta da nossa região. Qual seria essa para a gente começar? A planta, você É, quer saber qual seria a planta? Ah, pode ser uma samambaia. As samambaias são bem resistentes. A jiboia, costela de Adão. Varia muito do que você quer. Por exemplo, 11 horas é uma planta muito resistente que eles utilizam. Aquela alfinete. Tem muitas plantas tem que muita já planta. são de nosso clima e são resistentes e serviria para você começar seu aprendizado. Mas, na verdade, o grande segredo, plante sua planta num bom solo. Esse é o segredo. Se ela tiver num vaso com um solo com boa fertilidade, ela vai se desenvolver muito bem. Vou logo fazer a Ouvindo. próxima pergunta. Aproveitar que tu tá me ouvindo. Nascente, poente, para quem mora em mora em apartamento, tem diferença? Planta, planta que tem, por exemplo, tem alguma planta que não gosta de poente ou tem uma planta que gosta mais de nascente? Ouviu? Olha, tornou travar, mas eu já entendi a tua pergunta. Não tem muita diferença nascente ou poente, porque o fundamental é o fotoperiodismo, a quantidade de luz solar que aquela planta vai pegar durante o dia dela. Então, se ela tiver nascente, ela vai pegar parte do sol da manhã. Se ela tiver, o apartamento for poente, vai pegar parte do sol pela tarde. O sol mais prejudicial é o sol do meio-dia. Então, evite que essas plantas, principalmente as ornamentais, peguem esse sol do meio-dia. Ela pode pegar o sol da manhã toda ou o sol da tarde toda. Se puder pegar os dois, também não tem problema. Mas não tem diferença nenhuma de nascente ou poente. Ah, Na ou verdade, o que poente? prejudica Não muito a tem. planta é o excesso de vento. Olha, mais informação aí pra gente. Olha, Então, vamos, pessoal, vamos, a gente. Oi, vamos Said, marcar. pronto. A gente vai marcar qualquer coisa, eu marco de dia e bota aqui pro Tá, pessoal. tá ficando Mas a gente não vai difícil. deixar de dar essas informações, não. Tá ficando difícil aqui. Mas, pessoal, para quem estiver assistindo, agradeço. E Said, agradeço também, perdão aí por esse problema, viu? É, e, e a gente vai ter que fazer uma outra live. Infelizmente deu esses problemas todos. E eu vou te ligar, viu? Vou ligar para ti, tá? Então, um abraço. O pessoal tá ouvindo, tá me ouvindo. É só tu que não tá conseguindo me ouvir, Said. E, e aí eu peço perdão para todo Vamos mundo. fazer o seguinte, É, Ed. Vamos marcar uma ao ah, vivo. Marque a hora que pronto, você quiser. pronto. Tá, vamos fazer isso mesmo. Obrigado. Eu vou te ligar. Viu, pessoal de casa? Obrigado. É, lembrando que amanhã ainda tem live. A gente vai ver como recupera a live de hoje. A gente não vai deixar de dar essas informações para vocês. Eu não vou deixar de passar as perguntas que me mandaram para ti, para ele, tá bom? Obrigado mesmo, Said, de gratidão. E a gente vai dar alguma forma de gravar um vídeo e vai ter no nosso Instagram um vídeo de Said respondendo todas as perguntas, viu? Então, obrigado, tchau para todo mundo. Se tiver ouvindo e quiser dar as palavras finais, Said. Ok. Ah, não tá. Pode confirmar. Tá, não tá ouvindo. Tchau. Tá.